Olá a todos, todas e todes. Bem-vindos ao podcast número 7 do Núcleo Experimental de Butô. Meu nome é Daniel Aleixo, ator e dançarino, graduando de Artes Cênicas pela Unicamp, tendo realizado intercâmbio pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, com pesquisa em performatividade e gênero. E comigo hoje estão os artistas e pesquisadores Tiago Abel, ator e performer, fundador e coordenador do Núcleo Experimental de Butô, sediado em São Paulo, doutorando em Comunicação e Semiótica na PUC São Paulo. E nosso convidado especial, Lucas Bruno, antropólogo, formado pela Universidade Federal Fluminense, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes na UFF. Pesquisador do pensamento de Georges Bataille nas artes da cena e, através dos pensamentos do autor sobre transgressão e erotismo, debruça-se nos escritos pornográficos de Sade, que é um autor-chave para o pensamento batalhiano. Hoje damos prosseguimento às discussões em cima da série Routledge, um compilado de artigos lançado em 2018 intitulado The Routledge Companion to Butoh Performance, organizado por Bruce Baird e Rosemary Candelario. Como base para a conversa de hoje, temos o artigo A la Mansión de Shibusawa, Os Aspectos Draconianos do Butô de Hidekata, escrito por Robert Ono. Mais do que a abordagem direta ao texto, a pretensão é discorrer sobre a interação pessoal e profissional entre Tatsumi Hidekata, o criador da dança Butô, e o escritor e tradutor de literatura francesa para o japonês Tatsuhiko Shibusawa. Sendo assim, eu irei fazer uma pequena apresentação biográfica. Citando o próprio Robert Ono no início do artigo, Tatsuhiko Shibusawa ocupa um espaço único na cultura japonesa do pós-guerra. Ele é, talvez, mais conhecido como tradutor de obras de Marquês de Sade, mas é também creditado como um crítico do conhecimento amplo, que introduziu e popularizou muitas noções relativas à arte e história do Ocidente, especialmente o surrealismo e o ocultismo. Shibusawa nasceu num bairro rico em 1928, em Takanawa, que é um distrito de Tóquio. O seu pai era banqueiro e a sua mãe era filha de um industrial e político. Ele é sobrinho neto do empresário Eiichi Shibusawa, que é considerado o pai do capitalismo japonês, fundador do primeiro banco no Japão. Sendo assim, proveio de uma família abastada e com uma disponibilidade de tempo e dinheiro suficiente para lhe proporcionar uma educação de elite. Ainda na juventude, ele mudou-se com a família para Kamakura, onde permaneceu quanto residente até o fim da vida. Durante o ensino médio, Shibusawa almejou a carreira como engenheiro aeronáutico, como projetista de avião, mas as suas notas de alemão, que era o idioma mais usado na época, ele era amplamente usado no setor de aviação, as notas dele nesse idioma eram muito baixas. E além disso, o Japão havia perdido a guerra quando ele já estava saindo do colégio. Então, os recursos para esse setor decaíram bastante. Sendo assim, entre 1950 e 1953, ele entrou e se graduou em literatura francesa, que era a segunda grande paixão, na Universidade de Tóquio, se interessando pelos trabalhos de André Breton, proponente do movimento do futurismo, mas principalmente dos livros de Marquês de Sade, o precursor que dá nome ao sadismo. Shibusawa apresentou a literatura francesa de autores como o próprio Sade, Bataille, Jean Cocteau, Pauline Rége, Jean Genet e outros aos leitores japoneses por meio das suas traduções. Com a morte do pai, enfrentou dificuldades financeiras e conseguiu um emprego de meio período em editoras, revistas independentes e lançamentos inéditos da sua autoria. Foi uma figura amplamente conhecida dentro da cena artística dos anos 70 e 80 por ser muito acessível e por financiar projetos de pintores, performers, dançarinos e contribuir com panfletos, ensaios, críticas a espetáculos, sendo ele próprio uma fonte de inspiração para pessoas que eram próximas a ele. E é aqui, nesse entremeio, que nós vamos introduzir esse laço entre Tatsumi Hidekata e Shibusawa. Parafraseando o próprio Shibusawa no artigo de Robert Ono, temos o seguinte: não podemos refletir sobre a década de 60 sem pensar em Tatsumi Hidekata, o que já indica o quão importante esse coreógrafo era para o tradutor. Eu queria chamar aqui agora o Tiago para elucidar para a gente como se deu esse encontro. Existem alguns registros que se desencontram entre si, no período em que os dois se conheceram, de que forma eles se conheceram, existem alguns relatos. De onde surgiu esse interesse, de onde surgiu essa amizade.
É algo que veio do profissional primeiro? É algo que veio do pessoal? Como mais uma história de Tatsumi Hidikata, a gente tem muitas versões, já que são pessoas que faziam da própria existência um ato performático, faziam da sua própria biografia movimento tutano para compor aquilo que realmente podia nos transformar. Então nós temos duas versões do primeiro encontro desses dois artistas. Um ponto do que a gente precisa retomar é o ano de 1959. É um ano marcante para a dança Butô, porque a gente tem a estreia do Cores Proibidas, que marca o que vamos conhecer como Ankoko Butô. Como a gente já comenta tanto na mesa 3 quanto no artigo que eu escrevi com Daniel, Sol e Lama, que vocês vão conseguir acessar pela descrição desse podcast, o Cores Proibidas de Tatsumi Hidikata tinha muito mais conexão com a obra literária de Jean Genet, O Diário de um Ladrão, do que o romance do Mishima com esse mesmo título. Mas o objetivo do Hidikata era justamente chamar a atenção de Yukio Mishima para conhecer seu trabalho e criar essa ponte. A gente está falando de uma estreia que ocorreu no dia 24 de maio de 1959. Alguns meses depois, Mishima já chega aos ouvidos de Mishima e Mishima vai assistir essa performance. O que acontece é que realmente o Hidikata cai nas graças de Mishima. Segundo a primeira esposa do Shibusawa, a Sumiko Yagawa, eles se conheceram em agosto de 1959. Apesar de não ter muitos detalhes a respeito desse encontro, não é difícil imaginar que o Hidikata de fato o conheceu ali, em agosto de 1959, porque em 1960 o Hidikata já está apresentando um São Marquês, dentro do que a gente vai conhecer como Experiência 650 ou Dance Experience, que são uma série de performances que o Hidikata está fazendo tanto no Asbestoscan, seu estúdio, quanto nas ruas de Tóquio. Mas isso é desmentido pelo Shibusawa. O Shibusawa escreveu em diversas ocasiões que foi em uma noite de julho de 1960, 11 meses depois que eles se conheceram, em uma apresentação do Experiência 650 de Hidikata, que ele encontrou o dançarino pela primeira vez por intermédio de Mishima. Talvez essa confusão seja deliberada, porque seria, obviamente, muito mais interessante, muito mais dramático incluir o Mishima no momento do encontro entre eles. O que é interessante a gente ver que, dentro do depoimento de Shibusawa, eles se conhecem em julho de 1960. Em outubro de 1960, o nome do Shibusawa já está aparecendo nos panfletos da Experiência 650. Então, como num sentido mais oficial, essa relação profissional tenha começado de fato em julho de 1960, após essa performance, onde Mishima leva Shibusawa até os bastidores, apresenta oficialmente Hidikata, e aí marca formalmente e abre-se um sinal verde para que eles possam corresponder-se tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Um ponto que é interessante e crucial também da gente levantar aqui é pensar que em 1959, tanto o Hidikata quanto o Shibusawa têm apenas 31 anos de idade. E ambos estão num processo profissional muito parecido. Ambos estão em um começo de carreira, apesar do Shibusawa, em 1955, já ter obra do Kokito e do Sade traduzidas, ele começa a ter que se mover mais e afinar essa rede, porque o pai dele morreu em 1955 e ele se vê aos 27 anos de idade já como o patrono da casa, tendo que cuidar da mãe e das 3 irmãs. Então são ambos artistas em início de carreira, defensores da decadência. Então, de certa maneira, Shibusawa estava precisando de um aliado dentro de uma luta que ele vai operar por toda a sua vida. Encontra em Hidikata essa possibilidade. É interessante você atentar ao fato deles serem duas pessoas jovens, né? Eles tinham lá os seus 30, 31 anos de idade, porque o Shibusawa, conhecendo o Hidikata, existia ali também uma oportunidade do Shibusawa começar a construir a reputação dele como crítico. Inclusive, é uma coisa que o Robert Owen aponta no artigo como uma motivação profissional do Shibusawa,
que é, por exemplo, defender, apoiar o Hidikata, aquilo que ele estava produzindo artisticamente, era uma forma do próprio Shibusawa defender o trabalho dele com o erotismo de Sade, que naquele momento, um ano depois, estava sendo atacado pelos órgãos da justiça. Depois que ele traduziu a história de Juliette, do Sade, em 1959, ele é processado por alusão à pornografia, por várias coisas que o Japão censurava na época. Então existia ali um paralelo, uma defesa ao Hidikata, ao mesmo tempo que havia uma defesa à própria figura do Sade dentro do trabalho do Tatsuhiko. O Shibusawa passou a escrever veementemente panfletos para as apresentações do Tatsumi Hidikata. A gente vê panfletos do Dance Experience, como você citou. Posteriormente também tem da Revolta da Carne, em 68. Então ali existe também o início de carreira de um e do outro. Os dois, eles de certa forma fizeram um trajeto interligando as suas próprias propostas artísticas pessoais, um em cima do outro. E também o fato de que os dois eram artistas muito excêntricos e eles exaltavam trabalhos heterodoxos. O Robert Ono, ele cita numa parte do texto que o Shibusawa era um defensor da decadência humana, né? E Hidikata também, de certa forma, era um defensor do veneno, era um defensor da decadência humana, era um defensor do corpo que não é saudável. Então existe uma heterodoxia aí, uma atitude de contracultura muito comum entre os dois. O que nos leva ao trabalho do Sade, que eu acho que é uma das coisas que interligaram, assim, momentaneamente, quase que prioritariamente, os dois eram o trabalho do Sade. Enquanto Shibusawa estava traduzindo o Marquês de Sade, os contos eróticos, os contos pornográficos de Marquês de Sade, Hidikata, então, passava a tomar conhecimento de Sade a partir de Tatsuhiko Shibusawa. Até aquele momento, o Hidikata estava muito inteirado dentro do trabalho do Jean Genet. Ele começou a ler a primeira tradução, que foi publicada no Japão em 54. A partir do momento que ele conhece Shibusawa, então ele tem acesso a uma extensão daquilo que ele estava trabalhando com o erotismo, daquilo que ele estava performando dentro do sadismo, né? O que é perceptível é como o Shibusawa realmente estava exercitando o saber que o chegava. Ele é um crítico novato, ambos estão no início de carreira, e como ele vai, né, ao mesmo tempo, estando em contato com o trabalho de Hidikata, e estando em contato com todo esse material que ele está traduzindo, ele coloca isso em relação, ele coloca isso em jogo. Então ele, de fato, traz termos como escândalo, terror, erotismo, que são conceitos que cobrem grande parte das temáticas do Genet, e ele visualiza isso no Hidikata. Se ele começa a, de fato, usar muitas palavras do que vem sendo traduzido por ele, investigado por ele, para ler o Amigo, eu não vejo isso necessariamente como apenas sinônimo de imaturidade, mas deu certo. Querendo ou não, realmente fez muito corpo. Ele é, de fato, o guia que envereda e Hidikata pelo mundo do Sade. Dessa maneira, o que eu aproveito agora para fazer jogo com o nosso convidado é o seguinte. Uma das coisas mais interessantes do que o Shibusawa aponta no Hidikata é avaliá-lo como uma corporificação do erotismo. Nessa fala, ele evoca o Georges Bataille e evoca a obra O Erotismo do Bataille. Quando a gente também está falando tanto do Sade, eu gostaria, Lucas, de te ouvir a respeito de um primeiro ponto. Você concorda com Tatsuhiko Shibusawa? Quando a gente está falando que Hidikata corporifica o erotismo, o que estamos falando? O que você visualiza que Hidikata corporifica do erotismo de Sade e do erotismo de Bataille? Eu concordo com a afirmativa do Shibusawa, e partindo da leitura, né, do Tatsumi Hidikata, o dançarino da oferenda do Ono, o Shibusawa, ele lança imagens para esmiuçar a dança do Hidikata que vislumbram, sim, né, esse erotismo tanto sádico quanto batalhano. Aí eu posso explicar e exemplificar um pouco isso, né? Para mim, a imagem mais forte que o Shibusawa propõe nesse texto, e a mais disruptiva, que é para falar de dança, né? Aparentemente, para falar de dança, é a dos tiranos medievais que cortavam fora os membros de meninos sob o sol quente, visando que os mesmos mantivessem a voz de soprano, né? Que é essa voz mais aguda dentro da ópera.
Eu não vou fazer essa correlação, que é um tanto óbvia e sexista, entre arrancar o pênis e a manutenção de uma voz que é tida como marcadamente feminina, mas o meu interesse aqui é a questão da violência e de como essa violência acaba sendo associada com a maneira que Hijikata corta os membros venosos, né, com os coreógrafos aposentados, que eu entendi como dessa forma, dessa maneira mais tradicional do dançar, né? Então, pensando, aí eu volto um pouco nisso para falar do erotismo batalhano em primeiro lugar, porque antes do Bataille escrever o Erotismo, que foi lançado em 57, em 1944 ele lança um texto chamado A Prática da Alegria Diante da Morte. Esse texto foi lançado antes de 44. Eu não tenho uma data precisa desse texto, porque ele saiu numa série de revistas chamada Acéfalo, que nessa época o Bataille estava preocupado em dar conta de uma escrita que tivesse fora do racional, fora do mundo do racionalismo kantiano. Se a gente parar para pensar na história da filosofia ocidental, né? Eu peguei esse arrancar que o Shibusawa fala enquanto caso histórico, se reportando ao tempo medieval, e o arrancar do Hijikata com a dança de um certo passado para fazer essa primeira ponte entre essa figura do acéfalo batalhano. Essa revista, que o Bataille é um dos grandes empreendedores, ela era também uma associação quase mística e visava, de fato, dissociar a cabeça do corpo, ir contra esse movimento hegemônico da racionalidade. Isso está colocado dentro desse texto de 44, da prática da alegria diante da morte. Em 57 é lançado o Erotismo. E logo nas primeiras páginas do Erotismo, o Bataille vai falar que o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Só é possível Bataille fazer essa afirmação da aprovação da vida até na morte através dos escritos de Sade. A base do erotismo batalhano está muito calcada nos escritos de Sade, né? Logo no começo do erotismo, tem inúmeras citações a Sade, algumas até diretas, que o próprio Bataille extrai dos escritos do autor, né? Morte e erotismo estão diretamente associadas nas obras de Sade e Bataille. E o Sade é uma figura que acompanha o Bataille em várias de suas argumentações. É como se o Bataille ele alçasse o Sade a um pensamento quase filosófico, né, através da sua literatura. O Bataille vai falar do assassino em Sade com a questão do ápice da excitação erótica. E aí, novamente, eu volto para a questão do arrancar, pensando de uma maneira bem fria o que seria um assassinato além do que arrancar a alma do corpo, arrancar a vida de alguém. Então aí já tem 3 pilares de pensamento, de pontes, que a gente pode começar a pensar nesse corpo do Hijikata corporificando esse erotismo. Mas o Bataille, né, ele não observa esse arrancar assassino de uma forma literal. Toda a visada da obra do Bataille, ele está fazendo um jogo de arrancar o pensamento, seja tanto o pensamento racional contra a própria pulsão erótica, das formas constituídas. Ele quer retirar o que está constituído no mundo e atribuir novas significações, né? Para ele justificar o que é humano, porque dentro do pensamento da significação de humano, Bataille fala da vida do trabalho, que é o que ele chama, como diversos autores falam, do que seria a natureza, muito entre aspas, humana. Para o Bataille não é isso. Para o Bataille, o humano é o excesso, é o que sobra, é o dispêndio, né? Isso vai aparecer em outros textos dele, como A Parte Maldita, e na própria Literatura e o Mal, onde o Bataille vai dedicar uma parte desse livro para analisar os escritos de Sade. Assim como nesse livro também, que vocês falaram na questão de Genet, o Bataille também tem uma análise dentro desse livro sobre o Genet.
a definição que o Bataille vai dar de humano parte de uma leitura do Sade e dos 120 dias de Sodoma. O Bataille fala assim, explicitamente na análise que ele faz em A Literatura e o Mal, que o único livro em que o espírito do homem está à altura do que é de fato é no 120 dias de Sodoma. Pensando nessa questão da exasperação, né? Desse algo que nos escapa, desse algo que foge das formas que nos são impostas. Quando Shibusawa também afirma que a dança de Hijikata é uma ficção criminosa, eu consigo observar também como essa dança está encaixada nesse movimento erótico sádico, ainda mais quando a gente expande esse conceito de erotismo que vai além do universo do trabalho, né? E o erótico dentro da obra do Bataille não é só uma questão de representações da sexualidade, né? É algo que ele pensa para dar uma forma contínua aos humanos que são descontínuos. Então é só na prática do erotismo que nós encontramos essa continuidade, nesse encontro com o outro. Dá para ver que através desse movimento da dança do Hijikata tem muito dessa figura, desse encarnar do erotismo do Sade, né, para mim. Isso também sem falar nas questões que vocês tocaram, como Shibusawa e o Hijikata como pensadores que são defensores da decadência, né? Se a gente pensar no próprio Bataille e no envolvimento dele com o grupo surrealista, ele é expulso do surrealismo por afirmar que os surrealistas eles não pensavam no corpo todo, eles não se preocupavam com as partes baixas do corpo, enquanto o Bataille estava pensando justamente nessa questão do sangue, do excremento, do gozo, e era algo que não era visto no surrealismo. Por conta de fazer essa crítica ao movimento surrealista, ele acaba sendo expulso pelo Breton do movimento, né? Além disso, eu queria também falar dessas duplas, né? Como o Thiago estava falando da relação entre Shibusawa e Hijikata. Para mim, tem uma operação também muito de retroalimentação entre Sade e Bataille, né? Por mais que não houvesse um diálogo direto entre Sade e Bataille, assim como Shibusawa e Hijikata fizeram, o fantasma de Sade, né, é evocado a todo momento pela argumentação de Bataille. Seja tanto a obra do Sade quanto a própria vida social do autor. É interessante pensar que essas quatro pessoas, esses quatro pensadores, esses quatro artistas, né, estiveram interessados sempre nessa tentativa de romper com os valores capitalistas, de defender essa decadência, né? O pensamento do Bataille, ele se faz muito forte quando ele vai comentar, analisar ou se reportar aos chamados poetas malditos, Sade, Genet, essas figuras malditas da França que dão uma certa potencialização para o trabalho do Bataille. E o Sade é essa figura-chave que está sempre circulando na argumentação batalhiana. Eu acho que tem mais do que justificativas plausíveis para o Shibusawa fazer essa afirmação da corporificação do erotismo na dança do Hijikata. É notável o quanto cabe quando você cita Bataille, quando você fala de arrancar para atribuir novas significações, como isso cabe com o manifesto de 61, o dançarino da oferenda, que foi escrito pelo Shibusawa para falar sobre Hijikata, né? Como você mesmo citou a sua forma, Tatsumi Hijikata ele corta fora os membros venenosos dos coreógrafos aposentados para promover o milagre do rejuvenescimento em sua dança. Então há um despedaçamento, mas não há um descarte ali. Nós temos os membros venenosos dos coreógrafos que têm relação com esses atributos pré-estabelecidos na dança, que impossibilitam o dançarino de assumir o seu agenciamento corpo político, visto o colapso desses mesmos atributos diante de uma condição sem precedentes na dança.
E logo em seguida, no manifesto, a gente vê aqui Bataille sendo contemplado mais uma vez. O bailarino japonês Tatsumi Hidikata coreografa interminavelmente sob o escuro da noite para atribuir sexo a todas as coisas da natureza. Cria a noção física de um andrógeno que, destituído de tudo que é ordinário, consegue capturar as possibilidades da dança como ficção criminosa. Então, dentro desse excerto, a gente tem vários elementos. A gente tem a dança aqui como sinônimo de crime, que é uma dança que está aquém aquilo que é tirado do ser humano do seu estado natural. Nós temos aqui uma defesa, inclusive, a um ideal das partes baixas. E a gente tem, mais uma vez, uma menção à androginia, que tem um pouco a ver com aquela visão sexista que você citou dos eunucos do canto de soprano. Uma coisa que eu queria apontar em relação a esse excerto especificamente, infelizmente a gente não tem acesso ao original em japonês, eu não consegui encontrar na internet. Qual palavra o Shibusawa está usando para falar sobre andrógeno aqui? Quando ele diz a noção física de um andrógeno que, destituído de tudo que é ordinário, consegue capturar as possibilidades da dança como ficção criminosa. Em japonês, nós temos dois termos para andrógeno. O termo ryosei, que é andrógeno no sentido de uma justa posição e combinação das características de cada gênero. E nós temos o termo chusei, que é andrógeno no sentido de um apagamento e anulação das diferenças de gênero. Eu acredito que o termo mais apropriado para esse contexto seja o shusei, o apagamento e anulação. Justamente porque a gente está falando aqui de algo que é destituído de tudo que é ordinário. Né? Dentro da perspectiva do Shibusawa, sobre o trabalho do Hidikata, o chusei, que seria no Japão conhecido como o padrão impossível, ele é lido de uma forma que não é do padrão de beleza, mas de um padrão impossível ao convencional e ao ordinário, que é um corpo em dança podado dos membros venenosos dos coreógrafos. Ele é podado de articulações artificiais. É uma beleza que não se permite atribuições, por isso ela é impossível. E por ser assim, é uma beleza que vai de encontro com a natureza, quanto natureza sádica. E aí é outra coisa que a gente desemboca, que é a natureza para sádica, que é uma natureza que, de forma geral, ela é reconhecida como o contrário ou como a própria negação do poder social regulador, produto da ordem do trabalho do homem. Quando o Sade ele evoca a sua ideia de natureza, ele evoca uma ideia para criticar muito Montesquieu. O Sade considera a justiça, o contrato social e tudo mais, um apetrecho dos homens, que é estranho à natureza. É um modo, na verdade, que a gente cria para se opor a ela. A natureza, per si, ela é violência destruidora. E por ser violência destruidora, ela assegura a continuidade dela mesma. E pelas palavras do Philippe Arié sobre Sade, a maneira recomendada para participar dessa destruição é o crime. O encontro da natureza com o homem, ele não se dá no nível das virtudes, mas no nível da onipotência cega e imoral. Então a gente vê uma comunicação muito forte entre Sade, entre Bataille e entre a própria perspectiva do Shibusawa em relação ao trabalho do Hidikata em dança ali em cima do palco, que ele vai ver quanto corpo. Me vem aqui na mente uma questão da própria autenticidade que o Shibusawa ele dá ao surrealismo. O surrealismo do Shibusawa, quando ele, com toda uma bagagem de Sade, de Bataille, de outros escritores franceses, ligado aos poetas malditos, ele, na verdade, cria um surrealismo muito autêntico e insere o Hidikata no meio disso e faz a defesa das partes baixas, na verdade, porque é um surrealismo já impregnado de Sade. A gente não pode esquecer de observar a dança Butô como um manifesto contrasexual 40 anos antes de Paul Preciado escrever o que escreveu. Quando a gente ouve as colocações do Lucas, as colocações do Daniel, a gente compreende que isso que muitas vezes estamos vendo como decadência é apenas esse corpo que simplesmente se recusa a noções de uma existência a serviço, de uma produção, de uma reprodução que despotencializa a existência, que coloca a existência a serviço desses sistemas que nos sitiam a todo instante para que a gente os sirva, e não o contrário. Quando a gente evoca o crime, é um crime contra o projeto civilizatório. A gente não está num lugar de
de opor a natureza à cultura, ou acreditar numa aliança entre natureza e cultura, como a dona Haraway vai apontar no Manifesto Ciborgue, a gente sabe muito bem que natureza e cultura é uma instância só. Mas a gente sabe o nome do inimigo. A gente não pode esquecer de um texto que foi escrito pelo Hijikata justamente nesse período, que foi publicado em 1961, que é o Para a Prisão, onde o Hijikata vai apontar justamente, alimentado de Bataille, o que ele entende como um prisioneiro que caminha em direção à forca já está morto. Então, como um ser humano destituído de sua subjetividade, já sabe que está fadado à morte, já está morto por ter sido destituído do direito à vida. Ele evoca os homossexuais, ele evoca os criminosos, ele evoca justamente corpos que se opõem à noção fabril, à noção industrial, à noção producente e reprodutiva. Então estamos aí diante um manifesto contrasexual alimentado justamente de autores, pensadores, corpos que já estavam fazendo isso, já estavam abrindo esse caminho, em especial o Bataille. Lucas, eu queria aproveitar, você comenta a respeito dos fantasmas, né? O quanto o fantasma de Sade está por aí, quanto ele é evocado muitas vezes. E pensando aqui, no ano de 2021, a gente não pode ignorar algumas leituras apressadas a respeito do Sade, algumas reflexões que eu gostaria de saber como que você se coloca, o que você acha relevante a gente comentar. E eu vou te fazer essa pergunta a partir de um trecho do Hakim Bey, do Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, comenta que, para ele, Sade queria a liberdade apenas para que homens brancos e adultos pudessem estripar mulheres e crianças. Eu sei que o modo como Bataille evoca Sade, a maneira como você está nos apresentando, muito provavelmente se distancia disso. Mas é sempre bom a gente aproveitar para falar sobre. A única coisa que o Bataille vai comentar sobre a vida social do Sade foi um caso que o Sade ele feriu uma mulher em situação de rua, chegou a ser julgado por isso. Ele até fala, né? É a Rose Keller o nome dessa mulher. Então, ele golpeia com golpes de canivete essa mulher e derrama cera quente sobre os ferimentos dela. A Rose, ela fala, até no testemunho, que ela fala que os gritos abomináveis dela arrancam o gozo do Sade. A gente não pode esquecer também que o Bataille, quando traz essa questão, está aproximando o próprio Sade dos seus personagens, de certa forma, mas também metaforizando esse excesso, porque violência e crime, e até o conceito de mal também, dentro da obra batalhana, estão totalmente retirados desse local mais comum enquanto a gente entende, enquanto crime, violência. Então, essa ideia de crime, violência e mal, eles estão bem deslocados dentro da obra de Bataille. Até quando ele vai falar sobre a literatura, ele fala, né, o livro dele, A Literatura e o Mal, ele vai falar que a literatura em si é uma forma de causar, né, esse mal, porque esse mal que ele está buscando não é esse mal no sentido que a gente reconhece enquanto mal. Ele faz uma defesa desse mal como um extremo mesmo, como o excesso. Na primeira edição da revista Céfala, né, o primeiro texto, a primeira frase que ele lança, quando ele inaugura essa revista, ele fala que é tempo de abandonar o mundo dos civilizados e a sua luz. E esse mal seria um dos caminhos para contornar esse processo civilizatório. E logo no Literatura e o Mal, um dos primeiros escritores, né, no caso, a escritora, que Batalha vai analisar, ele fala que ela parece ter sido um objeto de uma maldição privilegiada por ter vivido a vida solitária. Ele vai voltar em questões da infância para falar dessa visão da criança que não se apercebe da maldade, né? Dessa linha tênue entre inocência e maldade, que depois, com o tempo, o processo civilizador nos retira esse excesso e nos coloca no mundo do trabalho. Aí é interessante porque dentro da obra do Bataille, seguindo essa leitura de Sade e pensando também essa confluência dos dois, esse
mundo do trabalho, ele não existe na obra de Sade. A obra de Sade se passa em salões, tem até uma questão de tédio ali, né? E o que retira esse tédio cotidiano dessas personagens é esse excesso que ele busca. Então, eu acho que, de certa forma, eu entendo essa frase do Bey, né, do Hakim Bey, essa afirmativa, mas eu acho que realmente é como você falou, né, uma leitura um tanto apressada de olhar para a obra do Sade com uma lente só, né? É preciso também a gente pensar nas estruturas que ele está movendo ali, né? Até a própria crítica civilizatório que o Bataille vai fazer ferrenhamente em Parte Maldita. É um livro muito interessante, onde o Bataille, ele foi próximo, né, dos partidos comunistas da época dele, ele não vai tomar o humano enquanto um ser de acúmulo, né? Ele vai, de fato, regressar a um certo primitivismo para pensar o humano como dispendioso, como uma figura que acumula, sim, mas acumula para gastar, né? Acumula para chegar a um determinado momento e exasperar, né? Poder realmente ser o que o humano é. Que aí a gente entra novamente na questão de crime, violência e mal, que recebem uma outra lente de significados a partir da leitura de Bataille. É interessante notar que o Sade, quanto objeto de pesquisa, ele já tem muito tempo junto com Tatsuhiko Shibusawa, antes do encontro dele com Tatsumi Hidikata e antes dele começar as primeiras traduções do próprio autor. O Marquês de Sade era para ser tema da tese de mestrado do Tatsuhiko Shibusawa, mas ele acabou não prestando o próprio mestrado porque ele sofreu de tuberculose. Mas dizem as más línguas que isso foi apenas uma justificativa, porque ele já sentia um certo desgosto pela censura da universidade e pelo método muito conservador que o privava de adentrar no erotismo, no sadismo em si. Então, ele fundou, junto com outros amigos, duas revistas independentes, né? A primeira, que é a revista Gênero, que foi onde ele publicou os primeiros contos, a primeira coletânea em 55, que é As Barganhas do Amor, embora exista aí um conflito de datas, falando que, na verdade, a primeira tradução realmente teria sido A História de Juliette, de 1959, o livro no qual ele foi processado posteriormente, mas o Sade sempre estava por ali. E a pesquisa dele para com o erotismo sempre estava o acompanhando. Inclusive, ela é responsável por várias das interações dele com outros artistas, não só o Hidikata. O artesão Shimon Yotsuya, o pintor Kaneko Kuniyoshi, o artista visual Tadanori Yoko. E o Sade ele vai aparecer em outras interações do Shibusawa a partir de um outro artista europeu, que ele vai dar mais foco em 1965, que é o ano em que Tatsumi Hidikata apresenta uma coreografia na própria mansão do Shibusawa, né? Não vamos nos esquecer de 1965, a dança colorida de rosa na mansão de Tatsuhiko Shibusawa. Nesse momento, ele já estava inspirando outros literários, como o próprio Mishima, em 64, a escrever uma peça chamada Madame Sade, em 55, a partir de uma biografia que ele resolveu publicar sobre Sade. Bom, hoje em dia sabe-se que esse livro que o Tatsuhiko escreveu, ele foi meio que um plágio de um outro livro europeu, escrito pelo Gilbert Lelay, mas valeu muito a tentativa de incrementar no Japão a biografia de alguém como Sade, né, que nunca antes tinha aparecido, né, no Japão. Lembrando que é o primeiro acesso do mundo da arte underground no geral no Japão no que se diz respeito ao trabalho de Sade. Então, e inclusive inspirou uma peça muito famosa do Mishima. Em 65, é um ano especial porque nesse momento o Shibusawa vai começar a prestar atenção a um escultor chamado Hans Bellmer. Hans Bellmer, ele é um bonequeiro dos anos 30,
E ele fazia bonecas cuja aura erótica e a similaridade com a anatomia humana faziam a nossa concepção, a nossa percepção de ser humano e boneco se desarticular um pouquinho. E o Shibusawa, ele percebe isso. Ele vê na figura das bonecas do Belmer o corpo humano como um quebra-cabeça. O principal diferencial das bonecas articuladas do Belmer eram as articulações esféricas, que ainda não haviam sido introduzidas no Japão. O precursor das articulações esféricas para bonecos, para brinquedos no Japão, é o próprio Shibusawa. Ele encomenda trabalhos miméticos ao do Belmer por um outro escultor japonês, que é o Shimon Yotsuya, e ele enfatiza que as articulações e os formatos aderissem a um aspecto erótico, assim como ele começava a ver nos trabalhos do Belmer. Segundo o próprio Yotsuya, essa foi a primeira vez que ele próprio assimilou o trabalho dele de escultor ao erotismo e às articulações esféricas. Então a gente vê aqui um Shibusawa que, de certa forma, quando contrata um serviço, quando conhece alguém novo, ele praticamente impregna a pessoa com uma nova habilidade. Ele impregna a pessoa ali com um novo ideário criativo, né? Aí se a gente tem, de repente, 1960, Hidikata fazendo São Marquês e depois Sade sendo algo recorrente dentro dos manifestos dele e dentro da ideia que ele tinha de erotismo e sadismo, a gente vê então um Yotsuya que agora desenvolve uma nova maneira de se fazer brinquedos no Japão e também se liga ao aspecto erótico. E sobre essas bonecas, especificamente falando das bonecas, não tem como não correlacionar os bonecos, as marionetes, com a ideia de object, ou de objeto, para os surrealistas. Parafraseando aqui o Shibusawa dentro do artigo do Robert Ono, incidentalmente, as obras de arte surrealistas chamadas de object são uma tentativa de restaurar a beleza alienada dos objetos por si só, ao trazerem de volta as ferramentas de produção, que garantem sua existência no centro da sociedade capitalista, a seu estado original, de falta de propósito, separado de todas as necessidades da vida. Então aqui, o Shibusawa, ele lamenta como os seres humanos eles estão retidos para sempre em seus corpos. O object, ele significa que não um fetiche. A gente pode correlacionar, a gente sempre faz isso, de correlacionar a ideia de objeto, a ideia de boneco, com uma ideia de corpo artificial fetichizado, como uma representação fetichista do corpo humano. O object surrealista, ele está longe do fetiche, ele é o contrário. Ele é uma tentativa de restaurar um certo estado que foi alienado, que foi artificializado dentro do objeto. Na concepção de Shibusawa, o boneco, como objeto surrealista, ele é um substituto místico do corpo humano. Ou seja, um corpo não é essencialmente diferente do outro. O Shibusawa enxerga essa extensão de um corpo de carne vivo para um corpo artificial quando ele nota a pontada de erotismo na marionete. Vendo o erotismo naquele brinquedo, não é nem um brinquedo sexual, é um brinquedo que tem uma pulsão sexual, vendo aquele erotismo na marionete, ele passa a entender que o erotismo humano também funciona para aquele objeto, apesar da operação ali ser diferente. Para ele, o erótico provém de Eros, e um corpo é a prisão de Eros, ou seja, Eros não consegue se livrar do corpo, eles estão retidos. Nisso, ao averiguar o erotismo nos bonecos como nos humanos, tanto em um quanto no outro, ele considera que há Eros no corpo daquele objeto, assim como há Eros no corpo dos humanos. Então a discussão aqui não pleiteia a comparação de um corpo vivo, de um corpo humano vivo, entre aspas, com um corpo de boneco, entre aspas, não vivo. Porque para o Shibusawa, expandindo isso para os surrealistas, ambos são corpos com animosidades. E eu solto aqui uma questão, que é onde está o object em Hidikata? Porque em determinado momento, o Shibusawa cita nos manifestos deles os movimentos de dança de Hidikata semelhantes aos espasmos de um boneco, de uma marionete. E o Hidikata vai trabalhar também com a ideia de boneco em alguns nomes de gatilhos imaginários dentro das notações de Butô dele. Mas o que eu queria saber é onde é que está aquela marionete que Shibusawa viu em Hidikata? Daniel, eu não sei se a gente pode pensar o Eros aprisionado no corpo, porque isso faria do Eros uma substância. E Eros é todo o fluxo do que se dá enquanto corpo. Não que esteja inserido no corpo, mas justamente todo esse movimento, esse fluxo, esses agenciamentos dos corpos é o Eros.
Pensando dessa maneira e na pergunta que você deixa, realmente exige bastante exercício a gente compreender que esse objeto, né, essas marionetes, de quando o Hijikata evoca esse aspecto para seus dançarinos, nós estamos longe de uma ideia de uma reificação do corpo em transformar o corpo em um objeto, numa relação de destituí-lo de sua subjetividade. Se a gente destitui o corpo de sua subjetividade, a gente não pode amá-lo, a gente só pode consumi-lo. Quando a gente vê por essa perspectiva, a gente não pode deixar de trazer um aspecto animista, mas até de uma animacidade que eles estão compreendendo em toda a matéria. Então, toda a matéria ela é constituída disso que a gente pode chamar de animacidade, para fugir de uma ideia de ânima, de alma ou de espírito, mas de uma força, né, de algo que vai muito mais além e se opõe enquanto sujeito. Então, quando a gente está falando de um corpo sem significado, aqui a gente está falando sem um significado utilitarista, né? Um corpo como objeto é um corpo que não está sendo simplesmente destituído de toda a sua animacidade. Ele está sendo, enfim, liberto de um sistema que justamente sitia a vida e os corpos, que separa. E até eu não visualizo, então, que seja esse Eros, nessa pulsão, essa nossa força criativa, eu não visualizo, então, como algo artificial, mas quase como algo que é criativo e criador ao mesmo tempo. Quando ele levanta, e é curioso, porque exige um esforço, que se a gente olha o Hijikata só por uma perspectiva essa, exige treino, olhar, músculo, e o Shibusawa lamenta que os seres humanos estão retidos para sempre em seus corpos, dá uma estranheza, assim, a escutar, olhar. Mas quando eu lembro do que o Lucas trouxe desse contínuo-descontínuo, que o erótico é a possibilidade de um contínuo, aquilo que não se perpetua, aquilo que é, por excelência, descontínuo, eu tenho uma teoria, mas eu gostaria de ouvir o Lucas a respeito disso, porque eu tô com a dúvida, o que é muito bom, inclusive, mas que eu tenho aberto. Ele levanta que para o Shibusawa significa que o Eros, a própria fonte, é também capaz de deixar a prisão da carne. Ele está trazendo isso mesmo, Daniel, né? Ele entende a carne enquanto prisão. No entanto, Shibusawa pensa que isso pode ser alterado se o conceito de corpo puder ser alterado, como ocorre inclusive em O Massagista, apresentação de 1963 do Hijikata. O Shibusawa afirma que essa analogia do corpo com o objeto, ou a boneca, a marionete, faz total sentido quando vê Hijikata dançar, cheia de momentos espasmódicos, dolorosos e perigosos que superam a impossibilidade de libertar o Eros do corpo. E aí, claro que numa primeira leitura minha, eu falei, mas que desespero é esse, que angústia é essa do Shibusawa? E começou a fazer sentido para mim esse libertar o Eros da carne pela criação da obra, né, por uma criação de um outro. E aí fiquei pensando se realmente, de alguma maneira, liberta o Eros da carne ao criar uma obra, um livro, um espetáculo, um quadro, mas eu não deixo de ver o quanto isso é corpo. Eu não deixo de ver o quanto há carnalidade nisso que se cria. Então, de certa maneira, se liberta mesmo? Ou é aqui a lacuna para mim? E aí, para jogar para o Lucas, eu queria trazer para as próprias palavras do Shibusawa. O objeto dos surrealistas despe de propósitos, objetos e ferramentas feitas em função de objetivos, costumes e cotidiano, e retorna-os ao estado separado de todas as necessidades diárias. A beleza que foi alienada desses objetos é então restaurada. De igual maneira, o corpo na dança de Hijikata busca descascar o propósito falso que se agarra aos nossos corpos e expor a beleza ao sol brilhante. E é aqui que o corpo na dança de Hijikata começa a se tornar erótico. O corpo desnudado de propósito, como fetiche do homem primitivo, carrega de Eros o seu vazio. O mesmo mecanismo se aplica ao corpo humano. Ao derramar seus propósitos costumeiros, o corpo pode preencher de Eros seu próprio espaço vazio. Fecha aspas.
Eu vou tentar responder essa pergunta, essa provocação, pensando novamente e regressando à batalha, né? Por si só, o pensamento batalhano é, de fato, não utilitarista. Ele, antes de empreender o projeto da revista que eu tinha falado, né, a Cefal, ele criou uma revista chamada Documents, que tinha como motes iniciais falar sobre doutrinas, arqueologias, belas artes e etnografia. A escolha do título de documentos para falar de belas artes é uma provocação que o Bataille faz. Ele faz questão que essa revista se chame Documents pelo caráter anti-estético de um documento. Um documento não apresenta um caráter estético, né? Não tem esse valor de belo, pensando muito nessa concepção da estética clássica do belo, né, para a filosofia. Então, pensando na questão do objeto e dos surrealistas, essa apropriação, eu vou me reportar agora à questão da aproximação do surrealismo com a etnografia, porque, no fundo, havia um interesse mútuo entre estranhar o cotidiano para os surrealistas e procurar objetos, né? Ou encontrar objetos, ou trazer objetos, principalmente vindos de África, via expedições etnográficas para a França. E essa apropriação de objetos que ocorre dentro da institucionalização da antropologia enquanto ciência na França está diretamente ligada com o movimento surrealista, porque o surrealismo ele também vai se reportar ao objeto, ao corpo, pensando nessa questão do objeto enquanto corpo, enquanto representação de corpo primitivo. Se a gente pensar no Mademoiselle d'Avignon, de Picasso, é uma pintura que retrata 3 mulheres, ou 4, se não me engano, mas são mulheres consideradas primitivas. A apropriação do objeto surrealista vem muito desse desuso do objeto, que é algo que na época estava acontecendo na etnografia, né? No movimento da antropologia francesa, porque esses movimentos eu até considero essa uma segunda pesquisa da minha formação em antropologia, foi muito encontrar esses momentos de aproximação do surrealismo e da antropologia, porque elas nascem praticamente no mesmo ano, com pessoas que estão ligadas aos dois grupos. O próprio Bataille está inserido nas aulas do Marcel Mauss, que é um sociólogo, né, um antropólogo que formou muitos pensadores e está no campo do surrealismo também, assim como diversos outros contemporâneos dele, né, que estão pensando essa questão da não utilidade. E quando você fala dessa questão do corpo, descontinuidade e continuidade, eu fico pensando muito na proposição que o Bataille faz logo no começo do erotismo, né? De que existe a questão sexual reprodutiva, mas essa questão sexual reprodutiva, ela obviamente dá uma continuidade a um outro ser, mas ela não enlaça esses dois seres que estão descontínuos. Então, talvez essa questão do eros está contido na carne, eu vejo muito nesse momento de aproximação entre os corpos mesmo, né? Nesse momento, nesse ato sexual que tem essa visada não utilitarista também, porque o ato erótico é um ato sexual que não visa a reprodução, é um ato sexual que visa a continuidade, só naquele momento, naquele pequeno momento de gozo, que se aproxima muito da morte. Daí que também a gente pensa a relação que o Bataille tem com Sade, nesse pequeno momento que é encontrado uma continuidade para
essa ação que não tem uma utilidade a não ser essa, né? A não ser uma finalidade que é de fato existencial. Eu finalizo essa mesa com o final de toda a carne, a morte. Quando Shibusawa morreu, o fotógrafo Eiko Hossoi, ele disse que no momento que ele recebeu a notícia, ele pensou, a partir daqui, essa era acabou. A partir do momento que Shibusawa falece, toda uma era de contracultura, toda uma era de artistas, toda uma era de produção, de manifestação, arte política, acaba. E é imprescindível a gente pensar em recursos quando falamos de personalidades criativas que compuseram um panorama de crítica, de revolta, de arte, como aparato anárquico ontológico. Onde estavam os recursos? De onde vieram os recursos? Haviam recursos? Observando a trajetória de uma pessoa influente como Shibusawa, nós precisamos agradecer a ele por muitos dos artistas que tiveram seus trabalhos alavancados para cima do underground e que tiveram a oportunidade de se fazerem enquanto personagens históricos até. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de como Shibusawa se entregou poeticamente a esses artistas ao fazer, por exemplo, os panfletos das suas apresentações, ao encomendar projetos muito específicos que provocavam novas vontades nos seus amigos artistas, ou que desafiavam eles a novas concepções do seu próprio fazer artístico. O Shibusawa, antes de ser um mecenas, ele era um entusiasta, e assim é reconhecido até mesmo depois de sua morte. Dar à luz a esse sujeito de hoje, o Sr. Tatsuhiko, nos mostra como a roda de convívio do Tatsumi Hidikata está muito além de Kazuo. E como o apagamento de Hidikata, quanto artista fundador de sua própria dança, quanto anarquista performático e quanto criador autêntico, se equipara aos apagamentos dos seus demais conterrâneos, dos demais amigos, de quem estava ali, de quem impulsionou ele. Porque o Hidikata não teve todo o embasamento, todo o background que ele teve, do nada. Nós esperamos futuramente viver pesquisas que considerem esse guarda-chuva de relações que o Butô tem, para que esses déficits, esses apagamentos, um dia elucidem várias questões que estão dentro da ontologia do Butô, das terminologias de Tatsumi Hidikata. E com isso eu finalizo a mesa de hoje. Muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado a Lucas Bruno, nosso pesquisador convidado. E é isso.